Um programa diário e local de entrevistas jornalísticas que apresenta os mais importantes assuntos que estão presentes no dia a dia do povo gaúcho. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017, sempre ao vivo aqui pela TV. Quando a gente não fizer o programa ao vivo, eu vou ser o primeiro a chegar na abertura do programa e dizer, olha, hoje estamos gravados. Não. Então, quando isso acontecer, podem ter certeza que eu vou dizer, não vou enganar, como eu não engano vocês todo esse tempo aí. Já são alguns anos de crônica esportiva, né, seu João Garcia? Então, a gente joga sempre franco, branco, aberto, né, sem nenhum problema. Então, estamos ao vivo aqui com o Virando o Jogo, porque queremos a sua participação também aqui no programa, para que você faça o programa junto conosco, tá certo? TVU, canal 55 aberto, canal 11 no Sistema Net e também pela internet. Você pode escolher no site da TVU, o player no site da TVU tem a programação em real time. E também pelo Facebook. Todos os programas da TVU, inclusive o nosso Virando o Jogo, são transmitidos na página da TVU, @TVU Play, ou, se preferir, pode entrar pela página do programa também, @Virando o Jogo TV, tá certo? E a sua participação, além de ser pelo Facebook, pode ser pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700, 999 81 7700, nosso WhatsApp. Vocês já viram que o João Garcia está conosco, assim como estão o Diogo Rossi, o Antônio Bavaresco, o Nelson Cerqueira, e hoje nós estamos recebendo aqui, com muita satisfação, eu particularmente, porque eu sou um fã e quero que o futebol feminino tenha destaque também e que se pare com esse preconceito dentro do futebol, com esse machismo que existe dentro do futebol, aliás, na nossa sociedade, né? Mas especialmente no futebol, eu quero que acabe com isso. Dando força ao futebol feminino, aqui está a Patrícia Guzmão, que é a técnica do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e que vai para a decisão nesse domingo na casa do adversário, no Internacional, mas vai com uma vantagem de 2-0 que aplicou no primeiro jogo, né, quando o Grêmio foi o time vencedor. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa, Patrícia. Boa tarde, eu que agradeço aí o espaço, né, e a oportunidade. É sempre bom falar do futebol feminino, né? E aí um jogo importante nesse sábado, a grande final da competição, e a gente espera aí debater muito sobre o assunto. Como é que foi esse campeonato gaúcho? Bom, ele iniciou em julho, né? A gente fez uma preparação toda para quem acompanha o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul. A gente começou os treinamentos ali no Grêmio com uma parceria com a Associação Gaúcha de Futebol Feminino para a disputa do Campeonato Brasileiro. Essa parceria se encerrou em final de junho, ali quando a competição acabou. Aí o departamento, a diretoria do Grêmio abraçou o futebol feminino, né, dando continuidade ao trabalho. E aí a gente começou a preparação para o Campeonato Gaúcho, né? Então, desde então, a gente vem trabalhando, é claro, com uma estrutura ainda um pouco limitada, né? Que a gente gostaria de treinar todos os dias, mas eu acredito para que 2018 aí a gente vai ter já esse apoio. A diretoria do Grêmio já nos comunicou que a estrutura vai ser fantástica, né? Então, com um apoio que é sempre bem importante, né? Patrícia, quem é o patrocinador de vocês? Vocês têm patrocinador de camiseta? Não? Nós temos uns patrocinadores, sim, só que ainda são muito vinculados ao futebol masculino, né? Quem são? Alcatel, como é? Alcatel. Alcatel. Isso. O Banrisul também vem nos apoiando, né? São alguns patrocinadores que estão desde o Campeonato Brasileiro aí, que abraçaram a causa do Campeonato Gaúcho. Sim, mas eles dão dinheiro separado para vocês? Olha, essa parte assim financeira, né? Como que isso é passado para o clube, eu já fico, né? Já não tenho como te passar. A minha parte mesmo é lá dentro de campo, com as meninas, né? Dando treinamento. Tu sabe que eu tenho um sonho. Eu gosto muito, como o Rogério, do futebol feminino. Eu tenho um sonho. Eu queria ver a gangue
e a Febo patrocinando um time de futebol. Eu queria uma marca feminina patrocinando o futebol feminino. Boticário, Natura. Tem marcas de produtos que vendam, né, para o público feminino. Seria muito importante. A gente já vê equipes em São Paulo que fazem isso aí. Exatamente. Até no vôlei, né? No vôlei tem muita, inclusive assinando os clubes, né? Mas o futebol feminino em São Paulo a gente já vê bastante isso. O apoio de marcas exclusivas até, né, do público feminino apoiando a Mas isso passa por um campeonato estadual fortalecido. Por isso que eu te perguntei como é que foi o Campeonato Gaúcho. Não apenas para vocês no Grêmio, mas eu digo no contexto, como é que vocês sentiram a organização, a participação de outras equipes, como é que foi? É um campeonato que tem 14 equipes, né? É claro que ainda falta um pouco de estrutura para as equipes do interior, a gente sabe da dificuldade que é manter um clube, né? Para nós, né? Falando de Grêmio, nós já temos essa dificuldade, eu fico imaginando, né, os outros clubes aí do interior. Eu sei que é uma luta árdua aí que eles têm dia a dia para conseguir as coisas. Muitas vezes as meninas... Estância Velha tinha um bom time, não tinha? Sim, uma equipe de futsal, né? O Chimarrão, que foi campeão brasileira e também agora não existe mais, né? Então... Esse é um problema, né? O futebol feminino, ele, por muito tempo, ele não foi vinculado a clubes, né? Teve times. Tem clubes, tem times, tem associações. Isso aí vai se perdendo porque não se cria uma identidade, né? Agora há uma movimentação, inclusive, da FIFA, né? Meio que jogando os clubes, né, a ter essa obrigatoriedade de ter os seus femininos. Você sabe que em 1983 eu estive com o Internacional, numa excursão que o Internacional fez pela América do Sul, América Central, América do Norte. Na América do Norte, em Tacoma Dome, no sudoeste americano, tinha no intervalo dos jogos, em estádio coberto, no Tacoma Dome, eles dividiam o campo, que era assim, eles dividiam metade de meninos, metade de meninas, jogando futebol. Então, em 1983, eu antevia os Estados Unidos campeão do mundo de futebol feminino. Crianças de até 8 anos jogando futebol. Os meninos de óculos, tinha muito gordinho de óculos, e eu perguntei a um pai que era brasileiro, por que o teu filho joga? Porque o meu filho não pode praticar basquete porque não tem tamanho, vôlei porque não tem tamanho, atletismo porque ele é gordinho e usa óculos, então ele só pode jogar soccer. Esse foi o grande fator, eu diria, para o desenvolvimento rápido do futebol feminino, no caso o Women's Soccer nos Estados Unidos. Por quê? Porque os esportes norte-americanos são caracterizados pela força. Né? O beisebol, tanto que foi criado na época da guerra, né, o softball nos Estados Unidos para que as mulheres participassem. O próprio basquete, a NBA desde sempre aceitou os anabolizantes. Que são banidos no esporte. Então sempre se caracterizou por isso. Então as meninas no colégio começaram a praticar um esporte que não era, vamos dizer, dessa violência, né, que precisava dessa força, que era o futebol. Então por isso que o desenvolvimento, e outros países também fizeram filmes, isso. Eles teve uma época nos anos 80, que tu falou, em 90, que eles fizeram diversos filmes com Vítor e Vitória. Não, digo com filmes de abordando futebol americano praticado pelas meninas e fizeram sucesso. E foi um marketing que aconteceu e que funcionou muito bem. Não funcionou para o masculino, curiosamente, nos Estados Unidos, né? Eles não têm uma qualidade, ficaram fora da Copa agora, surpreendentemente, né? Apesar de terem jogadores ótimos. Mas enfim. Mas aí é circunstancial. A Itália ficou fora da Copa também. Mas as ligas de costa a costa têm público maior do que o Campeonato Brasileiro. Podem acreditar nisso. Eles têm mais de 35 mil pessoas nos estádios. E o futebol nós não temos. Mas vocês estão falando do futebol masculino. Futebol masculino. Mas estou falando especificamente do futebol feminino, que sempre teve público nos Estados Unidos por conta disso. Mas o futebol masculino nos Estados Unidos, ele começa um processo agora financeiro também para tentar se equiparar ao futebol feminino, ao contrário. Então é interessante isso, porque agora, por exemplo, ontem a gente viu, para fazer o link, Flamengo e Independiente, né? O jogador do Independiente, o Barco, de 18 anos, foi vendido para o Atlanta dos Estados Unidos.
um jogador de 18 anos, do futebol argentino, vendido para a MLS, chama atenção. Eles estão investindo para tentar chamar público que já há no futebol feminino. Mas por quê? Sim. Por que o futebol, o soccer, não tem, né, esse mesmo desenvolvimento que o soccer feminino nos Estados Unidos? Por causa da concorrência desses outros esportes. Sim. Especialmente a NBA, com o basquete, o futebol americano, que é a tradição, né? Então, no comparativo, quem é aqui no Brasil que vai... Aqui no Brasil se respira futebol. É o esporte número 1, tá? Você vai deixar de assistir um jogo de futebol... mas está passando basquete, está passando vôlei, não vai. Nos Estados Unidos é diferente. Você não vai assistir futebol, você tem um jogo de basquete, tem um jogo de hockey. Patrícia, já pensou a Patrícia aqui com a propaganda da Embeleze? Quanto tempo ela ficaria no ar com o Embeleze aqui? A Embeleze está perdendo dinheiro. Verdade. Só tem, a camiseta, você só tem o fornecedor do material esportivo, né? Que no caso é a Umbro. Então, isso... Vocês têm comentado isso com alguém da direção ou a própria federação? Vocês têm algum fórum que vocês possam debater melhorias para o futebol feminino? No Brasil, né, já vem havendo esses encontros, até na própria sede da CBF lá, esses encontros já estão acontecendo para, sim, buscar essas melhorias aí para a modalidade, que a gente sabe que precisa de muita coisa ainda, mas eu já vejo... a passos pequenos, essas mudanças virem a acontecer, né? Primeiramente, a gente precisa de um calendário, né? E isso a CBF está conseguindo promover. Depois, com a obrigatoriedade e a imposição que a FIFA está nessa, a pressão da FIFA, a própria Conmebol, né? Que a gente vê aí com os clubes da Libertadores. E aí agora a gente espera, assim, um calendário da CBF, né? Que já foi feito esse ano e que a gente espera melhorias para o próximo ano aí, 2018. Eu acredito que com isso e com esses fóruns aí, com ex-atletas participando, né, pessoas que são ligadas ao futebol feminino, à modalidade, eu vejo isso aí como um grande passo. Eu tenho uma curiosidade sobre o regulamento desse gauchão desse ano, que eu achei uma coisa estranha. Por que não tem saldo de gols na final? Aí o Grêmio ganhou de 2-0, se perder de 1... Tem prorrogação? Eu acredito que seja para favorecer as equipes assim do interior, né? Que tem menos estrutura. Então, chegando uma fase ali semifinal, umas quartas de final, que é quando acontecem os mata-matas, por exemplo, a gente vai para o interior e ganha de uma goleada lá, que nem aconteceu 6-0. Aí, para motivar a equipe para vir para cá, né? No caso, para decidir, por exemplo, um exemplo nosso, vir aqui para Porto Alegre para decidir as quartas de finais com nós, a equipe precisaria apenas de uma vitória simples, né, para conseguir levar a decisão para os pênaltis. Então eu acredito que sempre é para favorecer essas equipes aí porque do interior mesmo, que tem um pouco mais de dificuldade. E outra coisa, eu estava vendo também... Fiz o tema de casa, né? Fui lá olhar. O Grêmio, o saldo, acho que 100 gols ou coisa parecida, né? 101. E por que a final é Está explicado, a tua pergunta está respondida no teu estudo, saldo de gols. 101, imagina. Mas a minha curiosidade agora sobre... Tem alguém com 99, não? É que desde o início da competição, no regulamento, ele prevê que a final do campeonato seria sorteio. Então, foi um sorteio que foi realizado. Viu? Já satisfez a minha curiosidade. Viu como eu estou bem informado? Eu tenho uma outra curiosidade que chama a atenção. Por que vocês não jogaram na arena? Informaram para vocês isso? Olha, a gente sabe que ainda tem esse impasse, né, dos jogos acontecerem na arena, até pro futebol masculino, sim, né? Até pro Grêmio mesmo ali, eles jogarem em Caxias, né? Sendo que o Renato até ficou meio... contra o Vitória. Isso. Então, tu imagina para nós, né, que é uma modalidade que iniciou esse ano para o clube. Claro que a gente gostaria de ter mandado o jogo na arena, ainda mais uma final, um Grenal, né? A gente teria um público aí com essa vitória do Grêmio, né, sendo campeão da Libertadores. Provavelmente a gente teria um público aí recorde, né, aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, por motivos de administração, né, que a gente sabe que a arena ainda é da OS, então eu acredito que também para nós não faz muita diferença, que a gente jogou o campeonato inteiro no CT em Eldorado, então mudar também de última hora de repente, poderia ser ruim, né? Mas a gente sabe... CT em Eldorado é a arena de vocês. Isso, Mas eu acredito que a partir de agora, inclusive por essa atenção que a própria direção do Grêmio vai dar para o futebol feminino... Já está dando, né? E acredito que vai incrementar
Até eu queria trazer aqui antes da viagem, mas não foi possível de trazer o Beto Carvalho, que é o responsável pelo marketing do Grêmio, que é um gestor extraordinário nessa área, o Beto Carvalho. Mas ele está viajando... O Beto que é filho do vozeirão. Do Carlos Alberto Carvalho, professor Carlos Alberto Carvalho. O Beto Carvalho está viajando, eu acho que hoje, se não me falha a memória, né, para Abu Dhabi, lá para o Mundial, mas na volta ele vai estar conosco. O Arthur viajou? E pode... O Arthur... Viajará ou viajaria na sexta? Na sexta-feira. Viaja sexta. Mas não está inscrito, João. Não tem como jogar, não está inscrito. Às vezes ele vai domingo no mesmo voo do Diogo Rossi. O jogo. Mas aí, não tá inscrito, aí voltando, o Beto Carvalho na volta, no retorno dele, vai estar conosco aqui. E tu pode ter certeza, Patrícia, eu vou pessoalmente pedir para o Beto, eu empenho nisso, de que consiga nessa área, né, dos produtos e dos possíveis anunciantes com foco nas mulheres que busquem esses patrocínios. Você sabe que sendo o mais velho da bancada, eu assisti Grêmio... Bom, agora te deu um carteiraço aqui, ó. Eu não quero perder o gancho do... Não, é porque uma coisa que eu achei muito interessante, um movimento que teve aí, no caso de torcedoras, mulheres, em relação ao Robinho, não sei se tu acompanhou. O Robinho tem duas acusações de assédio, para dizer o mínimo. Sim. Eu digo, para dizer o mínimo... Qual dos Robinho tem? O Robinho do Atlético Mineiro. Não, já vou explicar. Para quem não acompanhou, o Robinho, ele tem duas acusações na Europa de ter... Acho que na Itália, inclusive. Sim. Não sei se foi no continente italiano. Foi na época que ele estava no Milan. Isso. Mas, enfim. E aí as torcedoras do Atlético pedindo o fim do contrato do Robinho com o Atlético. E eu achei isso uma coisa... legal, uma coisa bacana, e não por ser mulher, podia ter sido ao contrário, que eu quero dizer que o comportamento extra-campo, ele vem no pacote, eu sempre tive essa tese. Não adianta o cara é um excelente jogador, mas cria problema fora, não dá, velho. E esse tipo de problema é meio imperdoável, para mim, mesmo que ele tenha lá as desculpas. Eu queria a tua opinião sobre não acompanhasse esse episódio aí. Não, eu até acompanhei, mas como a gente está nessas semanas aí focadas, né, eu tenho visto pouca, né, televisão, internet, essas coisas, estou procurando focar mais na equipe, no trabalho, mas eu ouvi também alguns comentários sobre isso. Eu vejo hoje o público feminino muito unido, né? Em tudo. Eu vi quando o Guto também deu uma declaração aquela vez para Record, e aí as mulheres também, né? Eu vejo o público feminino assim para tudo, né? Tanto na área esportiva, quanto de torcedoras. Eu vejo as mulheres muito unidas, né, em todas as causas, buscando os mesmos direitos, né. Eu acho isso legal. Eu também achei. Eu vejo isso como muito bom, assim, para a valorização da mulher como um todo, né. Sem dúvida, é uma evolução que a gente tem que aplaudir e que apoiar. E eu me preocupo muito nisso, porque tudo é uma questão de vontade política. Sim. Quando você tem vontade política de fazer alguma coisa, essa coisa acontece. Então, precisa muito que a CBF tenha essa vontade política efetivamente, e aí direcione o seu departamento de marketing para buscar. Por que não pode fazer, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, vamos botar por hipótese, mesmas coisas que o masculino, 20 equipes, tá? Que precisam do apoio. A CBF consegue buscar 20 patrocinadores. 20 patrocinadores. Cada ela patrocinar um pouquinho, né? Claro. Né? Sabe? As federações estaduais, sabe? Buscar também, como tem os patrocínios aí para os campeonatos, buscar os patrocínios. Em pouco tempo o Brasil vai ser uma potência mundial, se isso acontecer. Não tenha dúvida. Com certeza. Os olhos do pessoal, os olhos do telespectador mudaram muito para o futebol feminino, principalmente depois da Olimpíada. A Olimpíada, vamos lá, as grandes estrelas da Olimpíada foram as meninas de futebol. Eu achava que a Marta tinha que ser permitido que ela jogasse num time da Série A ou da Série B. Joga mais que muito barbado. Muito mais. Com certeza. Vou dizer uma coisa. Eu sou do tempo, a gente fala sempre assim, eu sou do tempo em que o Internacional e o Grêmio tinham um time que jogava bem e era bonito. E o Radar tinha um time que jogava bem e era feio. O Radar parecia um time de homem. Umas meninas feias do Radar. Eu estava lá em... O Radar, para quem não sabe, era um time do Rio de Janeiro. Era do Bangu, mas era banguzinho. Era muito bom. Olha, era bom, rapaz, era muito bom.
Mas quando enfrentava a Grêmio Internacional, era a Bela contra a Fera. O Grêmio Internacional tinha uns times bonitos, umas gurias bonitas, porque a beleza é fundamental. Não quer dizer que as gurias bonitas, que nem a Patrícia, não tem que jogar futebol. Mas, João, não entendo de futebol. Por que tem que ser feia um cara de sapatão para entender de futebol e jogar bem futebol? Mas vamos pro lado masculino. João, vamos pro lado masculino? Sim. Hoje os jogadores atuais do futebol masculino são vaidosos, são muito mais bonitos do que na nossa época a gente era repórter. Sim, claro. Na nossa época de reportagem, tu pegava o quê? Um ou dois lá e... o resto era um monte. Mas é a evolução também do futebol feminino. É a evolução do futebol feminino. Porque as meninas, à medida que elas vão tendo, vamos dizer, palco, elas também começam a se produzir mais. Ou estou errado, Patrícia? Com certeza. Eu acho que essa imagem, né, é o que eu sempre falei para as meninas do futebol, a imagem delas é tudo, né? E como é que a gente vai buscar patrocínio se as meninas não têm essa marca para vender, né? Não tem como se expor, né? Então, mas eu acho que o futebol feminino aí de uns anos para cá, de uns 7 anos, 8 anos para cá, ele teve uma transformação muito grande. Eu vou te dar um exemplo, se tu me permitir. O começo da Marta, quando ela começou a jogar, e a evolução da beleza física dela. É porque ela vai para o Mundial disputar aqueles troféus, ganhou vários. E aí, isso todos os jogadores são assim, cada um. A curiosidade é saber qual é o paletó que o cara vai usar. Isso aí vale para os jogadores. Por exemplo, e o cabelo, vocês são. A última hora eu vou trazer aquela chupinha. No último ninguém reconhecia. Quem é aquele jogador? Ele dá o cabelo, mas o cabelo prendeu o cabelo. Agora, vocês me acusam aqui que eu protejo o goleiro, e presta atenção em goleiro, não sei o quê. Mas aquela goleira dos Estados Unidos. Opsolo. Espetacular. Que goleira, né? Agora, eu tenho uma curiosidade. A bonita era minha mãe que me botou no mundo, né? Essa goleira dos Estados Unidos Eu tenho curiosidade, eu vi Deixa eu saber da Patrícia. As gurias usam uma bolsinha, o que tem dentro da bolsinha delas? Nossa, De tudo, batom? Tudo que uma menina precisa aí para, né? Batom, rímel. Eu acredito que até a bolsinha essa aí também tá nos vestiários da equipe masculina. Mas é que a mulher usa tiracolo. Hoje em dia tá bem equilibrado. A mulher usa tiracolo. Tem um episódio. Tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisas. Roubaram o perfume dele, não tem essa história? O Rafael Sobes, roubaram o perfume dele e deu um briga no vestiário. Não, acho que não foi dele, foi do Dagoberto. Dagoberto. Tem razão. Agora eu tenho uma curiosidade, Patrícia. Subiram com a necessidade da Dagoberto. Sim, o perfume já... Mudando completamente. Como é que... claro, né, até um erro a gente dizer uma coisa como essa, né, que acompanha pouco o futebol feminino, deveria acompanhar mais, assistir mais. Mas como é que joga o Grêmio no futebol, né, feminino? Esquema tático, como é que tu, né, monta a equipe? Eu vi os melhores momentos de Grêmio Internacional, né? Por que ela entrou no jogo? Não, mas para entender, né, qual é o sistema tático, o que tu pretende quando a equipe vai para campo? Assim, a gente procura adaptar o sistema com a característica de cada jogadora que a gente tem no elenco, né? A gente veio desde o início do ano trabalhando em vários sistemas, né? A gente treina bastante coisa aí para poder... 3-5-2, né? O nosso esquema hoje, né, que a gente jogou o último Grenal, foi um 4-4-2. Né, Mudou muito do brasileiro para o campeonato regional? Tu diz assim, as meninas isso, ou o a forma time de jogar? E o sistema? É que no Campeonato Brasileiro a gente era muito exigida, né? Até por enfrentar equipes assim com muito mais estrutura, muito mais atrapalhadas, né? Elas tinham uma preparação física assim que elas treinam todos os dias, então não tem como a gente treinar 2, 3 vezes na semana e querer ir para cima de uma equipe, né? Então o que a gente procurava fazer? A gente ficava esperando as equipes e tentava sair numa bola que outra, né? Até porque a gente não teria perna para aguentar uma partida de 90 minutos, né? Com a mesma intensidade com essas equipes aí que estão bem, né, na nossa frente na preparação. Então, a gente procurou adaptar isso. Agora, no Campeonato Gaúcho, a gente já entrou como uma equipe favorita, né? Até por tudo que a gente... Pela equipe, por ter esse entrosamento já, né? Pela experiência de algumas atletas, né? A nossa equipe tem algumas atletas bem experientes aí. E eu acho que para o Campeonato Gaúcho a gente teve que modificar. Então, ao invés da gente
ficar esperando a marcação. A nossa modelo de jogo pela iniciativa. A gente apressiona, a gente faz pressão na marcação, a gente procura fazer pressão numa linha alta, né, para não deixar o adversário sair jogando, coisa que no Brasileiro a gente não conseguia fazer. E hoje em dia isso é muito importante no futebol, né? Tu já tentar roubar a bola mais próximo do gol possível. Vocês treinam onde? A gente treina no Cristal, né? Aqui no CT Cristal. Melhor do que o Internacional, porque o meu neto treina naqueles campinhos Michuruca da escolinha Rubra, e as gurias do Internacional treinam naqueles campinhos Michuruca também, que é bem pequenininho. Agora estão treinando lá em Alvorada, né? Lá em Alvorada, o Inter está treinando lá em Alvorada. Foi para Alvorada. Inclusive me oportuniza o seguinte, né, Diogo? Para que o torcedor colorado não fique achando que a gente tem, né, partidarismo aqui no futebol. Sim. Tá? A Tatiele da Silva, né? Tatiele Silva, que é a técnica do Silveira. Tatiele Silveira, que é a técnica do Internacional, vai estar conosco aqui amanhã. Isso. Tá? Que hoje ela tinha compromisso. Eu queria reunir as duas aqui, para já fazer o Grenal aqui, né? Antecipar, mas não foi possível. Então ela vai estar conosco e vai estar junto também, João, o técnico dos aspirantes do Internacional, que é o Sub-23, não sei como é que o Internacional chama. O Inter chama de Sub-23. Sub-23, está disputando o título do primeiro brasileiro de aspirantes. Isso, Ricardo tem a vantagem, ganhou no Beira-Rio 3-1 e agora vai jogar na Vila domingo pelo empate ou até derrota por 1-0, porque tem o saldo de gols simples. Isso, professor Ricardo. O goleiro é alto? Minha goleira é alta. Os zagueiros são altos? Zagueiras, né? A gente tem duas zagueiras bem altas. Tem uma que não tem tanta estatura, mas é muito bem também. Boa impulsão, tempo de bola. Tempo de bola, eu acho que se equipara, né? Teu volante joga ou é Burkutu? Meu volante marca e joga. Minha volante. Minha volante. O teu centroavante é Burkutu ou joga bola? Não, atacantes com muita habilidade e velocidade. Agora eu quero saber o seguinte. Vê os gols. Ela podia dizer, eu já quero saber. Tu quer saber como joga o Grêmio? Vê os gols que eles fizeram aí, ó. O André, bota pra gente aí os gols. Eu só quero saber o seguinte, dessa pergunta toda, que pela imagem eu não vou conseguir distinguir. Mas já dá pra ver bem, são rápidas. Né? Mas qual é a mais bonita delas, Patrícia? Olha aí. Fora a treinadora. A treinadora não pode se escolher. Eu acho que isso aí, vocês mesmos podem dar Deixa assim. Mas, Patrícia, qual é o destaque do time? Nós temos a Karina, essa aí que fez o gol, né? Que é uma jogadora bastante experiente, já serviu a seleção brasileira, já jogou fora do país. É uma atleta bem conhecida aí no futebol feminino. Temos uma meia que enfiou a bola ali, né, pelo meio. Essa aí é a Tefa. Caraca, que jogada aquela inicial ali. E como é que vai ser agora no jogo de volta? Essas imagens são da Grêmio TV, né? Isso, Grêmio TV ali embaixo. A ideia é... Não, tu não vai entregar para mim aqui também, porque tu vai entregar para as pessoas que estão vendo, né? Mas, assim, a tua filosofia, por exemplo, o Grêmio adotou o Renato, com os jogadores, em comum acordo, adotaram uma postura na Argentina de não esperar. E foi super bem sucedida. Isso tem que ser feito com muito critério, com muito juízo, né? Com muito treinamento, né? Também, claro que sim. Claro, o Grêmio é super entrosado, mas enfim. Claro que a gente vai tentar... eu já estou criando, né, algumas formas aí da gente jogar. Já tenho na minha cabeça, já passei para as meninas, né? Para evitar pressão, né? Isso, a nossa equipe jogou da mesma forma o campeonato todo. Eu não vou mudar agora para a última partida e vem dando certo isso. Eu acredito que a gente vai no sábado lá no Beira-Rio pressionar, não deixar o adversário jogar, que eu acho que é muito importante isso. E independente que a gente tenha, né, a vantagem do empate, eu acredito que isso aí não é vantagem, porque a equipe que joga para empatar acaba perdendo, então nós vamos para ganhar o Só jogo. vale nos últimos 2 minutos se tiver empatado. Aí bola pro mato. O Grêmio tem uma força... O medo de perder tira a vontade de ganhar. O Grêmio tem uma força feminina na sua torcida muito grande. Inclusive tem um grupo de mulheres gremistas e tal. Núcleo de mulheres gremistas. Núcleo de mulheres gremistas. Isso é muito legal. Vocês têm contato com esse núcleo tem ido aos jogos apoiar vocês? Como é que é? Assim, o nosso público ainda são muitos familiares, Sim. né? A equipe, a torcida mesmo que vai, até por ser no CT em Eldorado, de repente as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade para se deslocarem até lá.
pelos compromissos, tudo, mas a gente tem contato sim, né? Principalmente via internet, ali, as redes sociais. Algumas já foram nos assistir, nos prestigiar. É claro que a gente precisa que ainda mais, né? Ainda mais torcedoras venham nos prestigiar. E a gente espera que agora, ao longo do trabalho, no próximo ano, a gente consiga ter essa proximidade maior ainda com a torcida do Grêmio, né? Principalmente com essas meninas, com essas mulheres, né? Que a gente sabe que elas fazem um trabalho fundamental. Muito legal. Quem sabe aí o endomarketing do Grêmio possa funcionar também a partir disso, né? Fazendo essa linkagem do futebol feminino com esse núcleo de mulheres gremistas e expandindo isso perante toda a torcida gremista, a gente espera realmente que progrida isso não só no Grêmio, mas em todos os clubes também. Só para empatar com o Inter, para não deixar, porque o pessoal que nos assiste sempre, né, gosta dessa equiparação, o Inter tem a Força Feminina Colorada, uma torcida organizada, é a primeira torcida organizada feminina do Brasil. Certo. Então o Internacional tem essa torcida então que é a FFC. Tem que fazer. Aliás, por falar em torcida organizada, o Diogo algumas vezes já leu aqui mensagens da família, né? Da tua família. Sim. Mas hoje a família está ao vivo aqui, né, Diogo? Até eu tenho que Toninho? Faz favor, Toninho. Tem que ajudar, né? Não pode só também, né? Ficar assistindo, tem que contribuir, né? Como é o nome do seu Diogo sem barba ali? Aníbal Rossi. Seu Aníbal, Diogo não sem barba é muito bom. Não, mas não é o Diogo sem barba, olha ali. Não, olha lá. Diogo sem barba e sem cabelo também. Sem pelo social nenhum, né? Que maravilha. Assim serás no futuro. Até já está me cobrando ali, né? Que a professora Patrícia tem 10 minutos. Pois é, eu não sabia perguntar quanto mais tempo a gente dispunha, quero liberar. Sim, nós estamos na semana da final. Eu só quero perguntar para a Patrícia, o fardamento feminino evoluiu, mais de acordo? Mais de acordo, porque normalmente feminino. Vocês usavam calção, camiseta de homem, principalmente calção, né, que a gente sabe que não se adapta ao corpo feminino, né? Como esse ano ainda foi tudo muito rápido para o Grêmio, até o material esportivo, né, fazer o pedido e eu acredito que para 2018 a gente já tenha, né, o nosso fardamento feminino, mas o que facilitou para nós esse ano foi que o futebol masculino já está usando as camisetas mais justinhas, né, o calção um pouco mais justo, mais curtinho, então isso aí facilitou para nós, então o fardamento que é P para eles, né, do Grêmio, fica justinho nas meninas, então... Mas o calção, o short ainda tem que ajustar ainda. Não foi ela que disse, fui eu que deduzi. Se afeminou o fardamento dos homens para ficar melhor para as mulheres. Hoje existe, inclusive, existem empresas de material esportivo que fazem material para a mulher. Para a mulher, existe chuteira para a mulher, tempo para cá. Até falando sobre o futebol feminino, né, também nessa atuada, aqui no Facebook, nosso colega o Paulo Bizarro está participando com a gente. Ele disse que nesse final de semana, no sábado, a Rádio Galera vai transmitir a decisão, né, do futebol feminino e faz duas lembranças. Primeiro, que a Karina, que é a camisa 10, tem mais de 30 gols na competição. Né, ele que acompanha. E disse que nessa temporada, né, já houve 2 casos de desrespeito com a nossa colega, a Júlia Goulart. Vou me lembrar do caso lá em Criciúma, que é o que eu presenciei, né, que ela estava lá e a torcida do Internacional, naquela oportunidade, né, ofendeu ela e não deixou ela trabalhar. Eu acho o seguinte, na medida em que as equipes esportivas aumentem o número das mulheres, cada vez menos haverá problemas com as mulheres no futebol. Então é preciso ter uma... Na TV nós somos quase maioria, né? Sim. E vôlei, especificamente nesse caso, tem que haver punição por parte do STJD para as torcidas. Enquanto o STJD não punir, como já puniu em outras circunstâncias, por exemplo, briga dentro da mesma torcida, e aí o clube é punido, enquanto não houver isso, a coisa vai demorar. Né? Nunca mais se viu ninguém invadindo o campo. Então tem que haver sim a justiça desportiva. Se o cara invadiu o campo para dar um beijo numa guria, uma treinadora bonita, tudo bem. Não vai ser considerado... Não vai ser considerado assédio. Só se for a esposa. O marido... Né? Agora o que eu quero dizer é o seguinte, a Rádio Galera e a Rádio Estação Web transmite até cuspe à distância. Uma coisa mas é bom que faça assim, porque vão transmitir. Agradecer, Rogério, a Morgana,
que é a assessora de imprensa do Grêmio, né, que nos propiciou a oportunidade de ter a professora Patrícia aqui conosco hoje. E só para destacar, a Morgana está substituindo a Jéssica, que tá de férias, então são 2 meninas também, assessoria de imprensa. Bom, o mundo fica muito melhor assim, com toda certeza. Isso, a Sol. É a função nossa treinadora de goleiras. Legal. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso para o futebol feminino do Grêmio e para o futebol feminino em geral, tá? E venha sempre, o programa está à tua disposição e à disposição do futebol feminino sempre, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, queria mandar um abraço especial para o nosso diretor Iura, né, para o presidente do Grêmio, que nem está aqui, que está lá em Abu Dhabi, né, agradecer o apoio da direção, de todo o pessoal, do Beto, né, das meninas que trabalham ali com a gente, que eu sei que eles fazem uma força enorme para poder buscar as coisas para o futebol feminino. E a torcida do Grêmio também, né, convocar o pessoal, apesar da gente ter ganho só apenas 400 ingressos, que já estão esgotados para a nossa torcida, a gente quer sim o apoio deles nessa final, no sábado, 17 horas, no Beira-Rio. E mandar um abraço também para o meu grupo, né, meu grupo de atletas, minha comissão técnica, dizer que logo mais a gente está junto aí para encarar mais um dia de trabalho. Maravilha. Patrícia Guzmão, técnica do futebol feminino do Grêmio, esteve conosco aqui no Virando o Jogo. Quero lembrar para vocês que o SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. E a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o SESC da sua região buscar mais informações ou acesse o site do SESC, sesc-rs.com.br. Mais de 40 academias em todo o estado do Rio Grande do Sul, o SESC coloca à sua disposição. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito bem. A bancada já está aqui com o Bavaresco ao meu lado. Saiu ali, estavam todos de mão ali, o Nelson, o Bavaresco. Vem para perto que vem. E o Diogo Rossi ali. Muito bem, vamos falar. Diogo, Internacional quer o Montoya? Isso, jogador do Sevilha, jogou no Rosário Central, né, contra o Grêmio, naquela Libertadores da América, um volante, né? Só que tem um detalhe, o Inter vai brigar com 2 peixes grandes. O volante do Rosário não era o Musto? Musto e Montoya. Ele era o segundo homem. O segundo homem, Musto e Montoya. Musto, Montoya, Lo Celso... mas quem vem é o Montoya. Montoya. Isso, serve. E o Montoya que o Boca e River também querem, só isso. Aí é que tá, porque parece que o desejo dele para deixar o Sevilha é para voltar para a Argentina. Isso. Entendeu? Então o Internacional, para ganhar essa parada aí, inclusive demover o jogador dessa vontade pessoal, vai ter que bancar muito. Agora o Internacional tem que trazer um jogador de aeroporto. Até agora só veio de rodoviária. Nem de rodoviária. Mas eu acho que o Montoya seria um reforço aeroporto. Mas é Sevilha, né? Mas jogar muito. Jogar muito, joga no Sevilha. Não. Acontece daí é o mercado. Um clube brasileiro para trazer um jogador de Sevilha é uma grande contratação, mesmo sendo... E o Sevilha está bem na Champions League, por exemplo. A amostra que se tem de exatamente. Jogador é de 2016. Não, 2014 e 15. 2014 e 15, quando o 15 eliminou o Grêmio. Exatamente. O Rosário não eliminou o Grêmio, né? Não. O Rosário patrolou o Grêmio. A amostra que se tem desse jogador é que ele eliminou o Grêmio. Não, mas ele jogou. Só. O time que eliminou o Grêmio jogava muita bola. Sim, muita bola. Com todo respeito, eu continuo achando que é um pensamento mágico, porque é aquele jogador que 3 anos atrás enfrentou e eliminou o Grêmio. Ele é jovem. Pois é, mas eu gosto do argumento do Nelson, mas não corroboro. Acho o argumento bom. Jogador que foi bem, que eliminou o Grêmio. Eu não corroboro, eu gosto. Mas
diria que é um pensamento interessante. Jogador que propõe jogo, que arma a jogada, sai de trás jogando, é um argentino, tem raça, é um atleta qualificado, tem mais qualidades do que, né, características de enfrentamento, de briga, de ser um brucutu de meio campo. O Internacional está precisando muito disso. Exatamente. Eu já falei aqui algumas vezes, não querendo ser redundante, porque os nossos telespectadores nem sempre são os mesmos. O Internacional não tem isso. Até o zagueiro argentino que o Inter trouxe não parece argentino. E outra coisa... Porque ele não é assim. E outra coisa que me agrada no fato do Montoya estar sendo especulado é que se o Montoya foi uma indicação do Odair, que eu não tenho essa informação, mas é para a gente debater, se o Odair fez parte da indicação de um jogador como esse, já me agrada também. Mas por que isso? Porque é um jogador qualificado, não, que vai ajudar o Internacional. Por que o Odair entra na tua avaliação para ser... o avalista não entra. Não é como os outros técnicos que indicaram o Robertson, indicaram outros jogadores. Não precisa falar mais nada. Não, tudo bem. Então vocês indiretamente... O pensamento do Odair tá alto, Rogério. Tá bom, indiretamente vocês estão avalizando aí o Odair, é isso? Sim. Vocês estão dando o aval para o Odair. Não, estou parabenizando ele por estar possivelmente ajudando na indicação de um atleta de qualidade. Quem é que vocês acham que será o treinador do Internacional em maio? Estou parabenizando ele. Vocês estão dando o aval... Para um pouquinho, vocês estão dando o aval para o Odair. Exato. Vocês estão assinando embaixo que o Odair é o técnico de vocês para o Internacional nesse momento. Não, tá fazendo uma interpretação equivocada. Aqui, ó, agora acontece o seguinte, se tem influência, do Odair na montagem do grupo, então, se tem a influência do Odair na montagem do grupo e indica um jogador desse nível, eu tenho que parabenizar o Internacional e o Odair. Perfeito, é isso aí. É bem isso aí. Agora, por exemplo, se me trouxer outro... Ele pode errar, ponto. Mas ele indicou um jogador de qualidade. Felipe Gutierrez... então tá tudo na conta do Odair. Não, é isso que eu estou tentando dizer. Se ele fez parte deste processo, tem meus parabéns. Porque indica um jogador qualificado e que é diferente daqueles que o Internacional tem, pensando num estilo de time interessante para o ano que vem. Eu vou renovar minha pergunta. O Renato participou do Bruno Cortez e ninguém bancava isso. É que ele não participou, por isso que ele não bancou, por isso que eu não banquei. O Renato não participou do Bruno Cortez? Não, posso contar para vocês? Foi Léo Moura que indicou o Bruno Cortez. Sim, foi. Não, tudo bem. Mas ele conversou com o cara. Bom, perfeito, mas quem indicou foi o Léo Moura, não foi o Renato. Dito por ele mesmo. Não foi o Renato. Não. Dito pelo próprio Cortez. Você acha que o Renato não conhece o jogador? Não, é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, eu estou parabenizando ele. Eu posso fazer bem, isso, né? Mas quando o Bruno Cortez veio, ninguém deu os parabéns para o Renato, para o Léo Moura. Sim, mas o Bruno Cortez é um jogador do nível do Montoya? Mas aí é que a minha dúvida é essa. Mas nós não estamos comparando a mesma coisa. Não, estamos comparando. Mas o meu parabéns... É o aval do treinador. O meu parabéns para o Odair... O desempenho... Está fazendo um comparativo das contratações do Grêmio, que foram exitosas. E que já deram certo. Teve indicação do Renato. O Grêmio não contratou... Uma contratação que teve indicação do Renato foi o próprio Léo Moura. Exato. O Grêmio não fez nenhuma contratação. E que na época ninguém elogiou. É por isso que eu não me entusiasmo com o Montoya. É aí que eu quero chegar. Não, mas eu também não estou me entusiasmando com o Montoya. É isso que talvez está difícil para se entender. Eu estou parabenizando ele por, se fez parte do processo de indicação de jogador de um gabarito, de qualidade, como é o Montoya, parabéns para ele. Não, mas então também não se tenha... Não se tem a certeza que ele Mas foi isso que eu disse desde o início. Não quer dizer que o Odair tenha... Foi o que eu disse desde o início. Se ele fez parte desse processo vocês não me de indicação até agora qual é o treinador que vocês acham que vai ser treinador do Internacional em maio do ano que vem. Mas isso aí... A direção do Internacional neste contexto, baseado no que aconteceu no ano passado, aconteceu no início desse ano, não tem como fazer esse parâmetro. O Odair é o treinador, por enquanto. O treinador até maio. Bom, é até maio. Até maio é ele. Por que até maio? Porque em maio deve ser outro, né? O Gol já está demitido daí. Claro, sim. Mas o que a gente quer saber... mas o que eu quero saber é o seguinte... É a mesma coisa que o Zago, é a mesma coisa que o Guto, é isso. É aí que eu quero chegar. Qual foi a convicção da direção em bancar o Odair? Precisamos do treinador experiente. A mesma do Zago. A convicção da direção do Internacional... Eu só não posso aceitar que vocês estão
duvidando da capacidade do cara, você deixa... Não, eu não estou duvidando da capacidade. Eu estou duvidando da diretoria do Inter. Mas isso não precisa disso. Sabe que todos nós sabemos que a direção do Inter tem muito a provar. Porque não conseguiu ser campeão da Série B dentro do Campeonato Gaúcho. O Odair não era o candidato, o Grêmio comemora a Taça Libertadores e a ida para o Mundial. O candidato era o Abelão. Comemora Natal e Ano Novo, porque não tem Campeonato Gaúcho, tem Campeonato nenhum. Isso aí é por dentro que eu levei, é verdade. Bom, para falar em Mundial, vamos falar do Mundial em seguidinha. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. A mensagem do Sesc. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O João Garcia é fantástico. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores. Aliás, eu quero mandar um grande abraço, tá? Para um rapaz que eu conheci hoje, que foi que me trouxe. Eu uso os aplicativos, eu não me lembro se era Cabify. Não, qual acho que era do Pop 99. Qual a corzinha do aplicativo, tu lembra? Não, é que eu tenho todos os aplicativos. É que o Pop é amarelo, o Cabify roxo e o Uber preto. Aqui, ó, não me provoque com esse negócio de eu estar sem carteira, porque aí eu vou entrar... Não, mas... Porque tem cara... Agora mudou a legislação ontem, me parece. Então agora... Aquele que provocar um acidente com morte por estar embriagado e não sei o que, alcoolizado, 5 anos direto. Regime fechado, não tem mais essa moleza. Porque é o seguinte, eu estava aí, por ter mudado de endereço, tá? E não ter recorrido do excesso de pontos, eu não tinha nenhuma multa maior, tal, a legislação para mim é em cima. Agora, esse monte de cara que atropelou, que matou, que foi pego bêbado e não sei o quê, estava solto dando risada. E dirigindo, pior. Meu primo Mauri Garcia Cosa, de Rio Grande, dirigiu 40 anos. Teve a carteira cassada porque disseram que ele passou a mais de 60, a 62 numa barreira da Polícia Federal. Eu acho que tem que ser rígido, mas também tem que ter um regime de progressão de pena também. Outra coisa, esse negócio do aplicativo, hoje choveu e o Uber passou a ser dinâmica. Claro, procura maior, né? Tem isso, 28 pila para vir aqui. Não. Aí eu vim de táxi. Mas é a lei do mercado, Garcia. Que lei do mercado? Claro, tem mais procura, só o preço. Lei do mercado, eu mando buscar um táxi ali perto de casa. Mas por que eu utilizo os 3 aplicativos e eventualmente o táxi? Para ver qual é mais barato. Hoje tinha o Cabify aqui para me trazer do centro. O centro tinha o Cabify para me trazer do centro até aqui. A TV Urbana, que é nas dependências do Jockey Club, que é no Cristal. R$28. Cabify. Aí eu fui no 99. R$16. Sabe? Para justificar a infidelidade. Tá bom. Olha aqui, mas voltando. Aí eu quero chegar. Eu quero mandar um abraço para aquele que era o motorista do 99, que me trouxe, gremistão, o Eduardo Breda. Grande abraço para o Eduardo Breda, que está nos acompanhando aí, inclusive. Está comemorando hoje um ano da conquista da Copa do Brasil. Hoje o Grêmio largou um vídeo muito interessante. Cadê? Rogério, me passei, eu nem vou falar da minha rotina. Só me diz uma coisa, o que foi o almoço? Já te explico. Mas a situação é a seguinte, ó. Um ano da Copa do Brasil. Onde o Grêmio mistura a conquista da Copa do Brasil e tem depoimento ali do Maicon, muito legal, em que ele diz assim, eu avisei os jogadores que assim que a gente levantasse uma taça não ia ser a única. Por que não veio isso? É um vídeo oficial do Grêmio. Passa para ele lá, passa para o Diogo, para a gente poder mostrar aqui. André, confia no teu talento aí, André. Vídeo de 8 minutos, não é que está no fim do programa, agora não tem... Tu quer falar sobre o Mundial, Rogério?
Vamos pular da quero Copa do saber Brasil quem pro é que Mundial. viu o Al Jazeera e Auckland City Vai, eu ontem. tive o desprazer de assistir. Eu não assisti. Eu tive o desprazer de Sabe assistir. que eu gostei desse Auckland City do jogo. Semi-profissional, né? Para um O time Auckland. semi-profissional, tem 3 espanhóis, é treinado por um técnico espanhol. Eu gostei do toque de bola. Faltava era a finalização. Eles tiveram algumas chances, tal, que o goleiro do Al Jazeera, que é o goleiro da seleção dos Emirados Árabes, brilhou, tal. Mas faltava aquilo que eu cobro dos times, sabe? Aquele punch final, ou seja, deu a pressão, mas não, E a diferença, não matou. e a diferença técnica brasileira, né? Esse é o time da TVU deles lá. Não. Eles têm O nome é a parecido, TV. né? Eles têm a que era TV. o time da televisão que jogava o campeonato. E o TV Urbana. O gol do Al Jazeera foi do Romarinho, né? Esse Corinthians. E só fez o gol também, vamos combinar, Sim. Não jogou nada o Tá, Romarinho. o futebol do Romarinho tá... Mas vamos combinar que eu acho que eu não sei como é que é o campeão japonês. Campeão japonês, né? Isso. Mas... O Urawa Red Diamonds. Eu não sei como é que ele é, mas eu tenho a impressão que ele vai ser meio favorito. Tô muito curioso para o jogo de sábado à tarde, né? Sábado à tarde é o adversário do Grêmio. Grêmio, exatamente, Pachuca e... Não, de manhã. De manhã, perdão. De manhã, é às meio-dia, 10, não. Que horas que é o jogo? São 6 horas de diferença? Isso. É às 11 horas o jogo. 11 da manhã, perfeito. O jogo entre o Pachuca e o Wydad Casablanca. Lá, sábado, que é domingo, né? Sábado que é domingo. Lá, que sábado é domingo. Tá acreditando na final com o teu queridão CR7? Ontem eu não tenho. Disse que eu perguntasse sobre o jogo do Lucas Mundial. eu não sei fazer. Sucesso! Tu perguntasse do jogo do Mundial, eu assisti o jogo do Real Madrid contra o Borussia. O time totalmente não, mas bem reserva do Real Madrid, né? Sim. Sem Marcelo, sem lateral direito, sem só os dois Ramos, volantes, né? Só jogou Sérgio Ramos, Casemiro, o goleiro, acho que Carvajal, o lateral direito, jogou o goleiro e o Cristiano Ronaldo. Por falar nisso, o Lúcio aqui, nosso telespectador, diz Rogério sobre o assunto de ontem. O Barcelona e Real Madrid são meros mortais e erram sim nas contratações. Por exemplo, Keirson, sim. Maxi Lopes, ele bota aqui La Barbie. Sim, jogou. Henrique Zagueiro, Fábio Rockenbach, o lateral Douglas, William José. Keirson e Henrique não chegaram a jogar pelo Barcelona, foram só contratados e repassaram. O William José, Mas ele ouso discordar. Exatamente, porque porque o William José foi contratado para o Barcelona B, ele fez a escolha de sair do Brasil para jogar no Real Madrid B. Ele foi tão bem no Real Madrid B que quando o Cristiano Ronaldo se machucou na Champions League 2013 2014, ele foi chamado do Real Madrid B para ser o titular do Real Madrid principal no lugar do Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Lúcio quis dizer daqueles jogadores que não fizeram um sucesso absoluto. É verdade, ele tem razão. O argumento dele nesses clubes, sim. Depois o William José foi para outros clubes menores e foi muito bem. O Barcelona contratou na década de 80 o Roberto Dinamite não andou no Barcelona. O próprio Luiz, que esteve conosco aqui, foi uma das primeiras contratações feitas pelo Barcelona. Jogou no Barcelona até fora de posição e depois teve sucesso no O Real Madrid recentemente contratou 2 jogadores que não deram certo até aqui. Né, no próprio clube. O Gareth Bale, 300 milhões de euros e ele não fez nada, e o próprio James Rodrigues. Olha aqui, Rogério, com o professor que ela tem, né, no caso a Patrícia Guzmão, que é o Renato, vai ser multicampeã, diz o Nilton Carlos Vence aqui. O Nilton Carlos Vence também dando força para o futebol feminino. Boa tarde. Real mesmo em má fase ganhou ontem. E outra coisa, o Sport TV fez uma reportagem onde em Madrid ninguém tem o Grêmio como muito conhecido. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é muito bom isso, sabe? Acho que é muito bom. Se o pessoal não está ligando mesmo... Mas quem interessa são os jogadores, conhece. Estão ligados. O próprio Cristiano conhece todo mundo. Na Espanha tem o Catalunha, tem o Clube Gaúcho, que ninguém esquece da Catalunha. Catalunha nem é da Espanha, cara. A Catalunha nem é da Espanha, mas... Tem que ter alguma coisa pro final do ano, né? A menos nesse tempo. Nem é da Espanha mais a Catalunha. Obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.